Pois é, meus amigos, grande abraço você que é São Paulino de todo o nosso Brasil. O discurso dos caras mudaram, né? O discurso lá do time do Nacional mudou após o empate ontem lá em Montevidéu, São Paulo 0, Nacional do Uruguai também 0. Por que o discurso dos caras mudaram? Por que o discurso dos caras mudaram? Mesmo São Paulo não fazendo uma boa exibição, mesmo São Paulo não tendo um poder de criação que é esperado pelo seu torcedor, mas os discursos dos caras mudaram. Eu vou contar tudo isso e muito mais para você só depois da vinheta. E tem novidades. Fica até o final do vídeo. Meus amigos, o discurso dos caras mudaram. Segundo o técnico do Nacional, enfrentamos uma das equipes candidatas a ganhar a Copa. Eles são copeiro, tem muito bem a bola, tiveram muita paciência, trabalharam e fizeram tempo, o que é bom, porque são as ferramentas da Copa. Além disso, é uma equipe que no defensivo se lidar muito bem. Ou se lida muito bem, não é se lida muito bem. Obviamente que foram as palavras do técnico do Nacional, falando sobre o bom desempenho do São Paulo ontem. Tudo bem, eu vou aqui concordar, em partes, obviamente em partes. Ter posse sem criação também, para mim, não é tudo. Não adianta você ter só a posse de bola, saber conduzir o jogo, ter o controle do jogo, mas não ter o poder requisitivo de criação. Esse é o São Paulo, copeiro do Zubeldia, para as Copas, Libertadores e Copa do Brasil. Este é o São Paulo, copeiro do Zubeldia. Eu entendi muito bem o que o técnico do Nacional quis dizer. Mas isso não quer dizer que estamos bem. Já vamos caminhando aí a nossa classificação para uma decisão de quartas finais. Calma, tem um jogo do Morumbi. Falando um pouco do jogo, foi um jogo tecnicamente muito fraco. Tanto dos lados de Nacional e de São Paulo. Não fizeram uma boa exibição. O São Paulo, na sua estratégia, como os torcedores, alguns torcedores dizem, né, na sua estratégia. Uma estratégia que era um risco. Para mim foi um risco, eu falei aqui. Poderia dar certo, mas como também não poderia. Mas felizmente deu certo. Felizmente deu certo. Eu achava estranho o jogo, o esquema, né? 4-4, o 4-2-4, fora de casa, ali com 4 atacantes. Mas deu certo. Por que deu certo? Eu vou explicar no meu ponto de vista, na minha opinião, por que deu certo. Deu certo porque o Nacional não é um time que criava também. Não tinha muito poder de criação. Deu certo porque o Nacional não atacava muito. O Nacional se abdicava sempre das bolas alçadas na área. Esse é o jogo do Nacional. Foi por isso que funcionou. O resultado 0-0 saiu de bom tamanho para os dois lados, porque os dois times não fizeram aquilo que o torcedor esperava para fazer o placar, para abrir o placar, para sair um vencedor. Não fizeram. A criatividade dos dois times era horríveis. Não criaram nada. Os goleiros mal trabalharam. Então vocês acham que isso é futebol? Os goleiros mal trabalharam. Foi uma estratégia adotada pelo Zubeldia? Foi. Adotada pelo Zubeldia. Como explicou bem o técnico do Nacional. É um time copeiro, paciência com a bola no pé. Mas às vezes irrita demais o torcedor essa bola no pé, para lá e para cá, volta para o goleiro. O torcedor fica irritado. Eu, sinceramente, não vejo isso como futebol. E olha que eu já vi futebol bonito, jogado.
Eu já vi 86, 90 para cá. Eu já vi futebol bonito jogado. Eram outros tempos, mas deveriam ser melhor. Hoje a realidade são outra, né? Mas parece que não. Se vocês quiserem levar em consideração que isso foi futebol apresentado, hoje nenhum clube do Brasil está jogando nada. Hoje nenhum clube do Brasil tem sequência de jogos. Esse time está jogando uma sequência bacana. Vejo mais a prática, digamos, ter mais a posse, controlar o jogo e menos poder de criação. São esses os times do Brasil hoje. Olha que o Flamengo também, com todas as suas estrelas, a mesma coisa. A mesma coisa. Só para resumir, São Paulo 0, Nacional 0. O resultado foi importante para o São Paulo, porque saiu de lá vivo. A gente falava, né? Não só eu aqui da mídia independente, como também os amigos jornalistas da mídia tradicional. São Paulo precisava sair de lá do Uruguai vivo. Porque no estádio Morumbi a história é outra. No Morumbi vai ter 60 mil pessoas empurrando esse São Paulo para a classificação das quartas finais. E aí é um combustível para o jogador. Aqui no Brasil, o time se solta mais. Esse mesmo time, esse mesmo esquema de insistência que o Zubeldia faz, 4-2-4, aqui no estádio Morumbi ele se solta mais. Seja quem for que ele vá colocar, mas ele se solta mais. Mas antes de chegar lá, nós temos o Palmeiras pela frente, pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, lá no Allianz Parque. Time mesclado, time misto ou com força máxima. Lembrando que se trata de um clássico. E um clássico você não pode cochilar, você não pode dar bobeira. Clássico é clássico. Eu costumo dizer, mesmo em fases ruins, mas clássico é clássico. É 50% para cada. Eu sempre digo isso. É 50% para cada. Falo o meu ponto de vista. Respeito qualquer outras opiniões que falam do contrário da minha, mas não levo em consideração. Então, só para resumir, o São Paulo foi um São Paulo cirúrgico, talvez naquilo que o seu treinador quis propor nesse jogo. E para dizer que eu não gostei mais pelo resultado. Não pelo que foi apresentado, não pelo que o São Paulo apresentou. Gostei mais pelo resultado. O São Paulo estuda a contratação, ou sonda, né, a contratação de um lateral esquerdo ainda no mercado. O São Paulo precisa de contratar um lateral esquerdo. Todos nós já sabemos disso, né? O Fabrício Angeli foi indicado e aprovado pelo técnico Luiz Ubeldia, diretoria. Se isso foi mesmo, aconteceu, segundo nosso amigo jornalista Alexandre Vieira, se foi aprovado, contrata o cara. O Zubeldia está pedindo, contrata o cara. O que é que custa a diretoria? Esse assusta com os valores, enfim. Mas o treinador está pedindo, ele precisa de um lateral. Não sabemos como é que está o Wellington, né? Não sabemos como é que está o Wellington também, né? Então, o técnico Zubeldia fez isso, né? E acompanhou nos tempos do River Plate. Jogou lá e ele acompanhou ele lá nos tempos do River Plate. São Paulo fez uma sondagem para entender o que o Getafe pede para liberação e as vontades do atleta. O tricolor não é o único, já que o Flamengo e River e outros times também estão interessados. Não adianta o Zubeldia só indicar e a diretoria não contratar. Precisa contratar. Se o treinador indicou, então contrata. Eu sei que além do São Paulo, Flamengo, outros times também da Europa, e o próprio River Plate está de olho nesse jogador, né? Então, o São Paulo fez sondagem, sim, ao lateral esquerdo Fabrício, que está no Getafe, da Espanha, né? E aí o São Paulo é aquilo, né? Monitora, faz sondagem, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, gente, talvez eu vou trazer aqui uma colocação do Gabriel Sá, jornalista.
ele fala o seguinte: talvez os caos que colhem mais, mas eu não consigo entender que não acha o jogo de hoje péssimo. O São Paulo anulou boa parte do jogo do Nacional fora de casa. É um gramado pesado e carrega o 0-0 para decidir em casa. É uma Libertadores, mata-mata, pontos corrigidos. Muito bem. Mas o gramado também era horrível, né? O gramado lá também não era essas coisas. Eu também digo, né? Não era essas coisas. O gramado lá não era essas coisas. Resumindo, 0-0 talvez foi muito importante. Porque, pelo que o São Paulo apresentou, não achei muito. Mas o empate, talvez, né, foi aquilo que a gente falava. Tinha que sair vivo de lá. E deu certo. Agora a parada vai ser no Morumbi. Olha, já existe uma certa pressão para a arbitragem de Rafael Claus no Choque Rei no domingo. O árbitro está marcado com a torcida do São Paulo, que não gostou nem um pouco da escolha do clube. Não gostou da escolha. O clube está atento. Não era nem para deixar pitar. Não era nem para deixar pitar. O seu Claus, ele não tem responsabilidade nenhuma apitando São Paulo e Palmeiras. Essa que é a verdade. Não era nem para deixar pitar. Não era nem para deixar pitar. O São Paulo não tem responsabilidade, o seu Claus não tem responsabilidade nenhuma apitando o jogo do São Paulo e Palmeiras. Principalmente no Allianz Parque. Principalmente no Allianz Parque. Muito bem, deixa eu ver aqui. Já falamos aqui também do lateral esquerdo. Vocês sabiam que 27 anos, vocês sabiam que, não entendi aqui, 27 anos do que pelo São Paulo, apenas 4 derrotas. Ah, tá certo, o Luiz Beldia, né? Tá. Muita gente fica com raiva que eu falo que o Zubeldia é resultadista. É um treinador resultadista, gente. Ele é um treinador resultadista. Não tem que tirar isso de mim. Ele, para mim, é um treinador resultadista. Tudo bem que vai dando certo. Não sei até quando, vai dando certo. Ele é resultadista. 27 jogos pelo São Paulo, apenas 4 derrotas. Está entre os 8 melhores na Copa do Brasil. Tem só 5 pontos. A menos que é o líder do Campeonato Brasileiro. E tem ótima chance de se classificar para as quartas da Libertadores na próxima semana. É o trabalho do Zubeldia. Tá? Trabalho do Zubeldia. Agora vamos trazer o seguinte. O São Paulo, antes do Nacional, o São Paulo tem o Palmeiras no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Certo? E aí? Time reserva ou titular? Fica a pergunta. Ou mesclado? Essa é a grande pergunta. Bom, informação de última hora, hein, galera? Deixa o like aí, não esquece de deixar o like, hein? Sobre Éder Militão. Você que está chegando agora, não esquece de deixar o like aí. Informação de última hora sobre Éder Militão, trazido pelo jornalista André Hernan, que é setorista de São Paulo. O Militão não deve sair do Real Madrid. O clube deixou bem claro que nem pensa em negociar o zagueiro brasileiro, mesmo com a oferta bilionária dos sauditas. Pronto, essa é a informação. Que havia uma informação de que Militão ia para o futebol da Arábia e ia render ali, né, uma porcentagem ao São Paulo, por ser clube formador, né, e também tem aquele mecanismo, enfim, tudo isso, né? Então, tudo isso. O Lucas, ele falou sobre a Libertadores, né? E ele falou também sobre a Champions League, as diferenças, claro, é extraordinária as diferenças, mas ele fala no tipo de jogo, né? Do encaixe. A Champions tem todo o clamor, a beleza do campeonato. Libertadores é guerra, catimba, pressão, estádio pequeno, é diferente. A Champions tem todo o clamor, mas a Libertadores é diferente. Guerra, né? Catimba, pressão e pouco futebol. O Lucas, quando ele fala isso, é porque a Libertadores é pouco futebol apresentado.
tem tudo isso que o Lucas falou a Libertadores, diferente da Champions League, né? Diferente da Champions League, né? Muito diferente mesmo. Então existe esse glamour, né? A Champions League e a Libertadores não. É guerra, estádio pequeno, torcida próxima, pressão do torcedor. Então, tudo isso o Lucas falou em diferença, diferente da Libertadores, né? E ainda o Lucas falou o seguinte, né? Sobre algumas coisas, né? O Lucas sobre a variação com o Luciano, se ele gostaria de jogar mais pelo meio, mais uma vez, torcedor pergunta, né? A mídia independente também pergunta, né? Ele fala, acho que a gente já tem muito bem entrosado nessa questão. Eu estou começando pela direita, mas tenho essa liberdade de vir pelo meio também. Às vezes, acabar inventando com o Luciano mesmo, tá? Exatamente. Ele faz a inversão com o Luciano, faz a troca, né? Parece que ele fala que as beiradas, ele às vezes acaba caindo por aquele setor, dando liberdade para mim e para o Ferreira. O treinador dá essa liberdade para a gente. Acho que tem funcionado muito bem. O time está entrosado, segundo aqui o Lucas, né? Palavras do Lucas. Ou seja, o Lucas disse que gostou do que vem fazendo ali. Começa pela direita, mas ele tem a liberdade de vir por dentro, né? E o Luciano às vezes cai pela direita, dando essa liberdade para o Lucas por dentro, e também, claro, o Ferreira também cai por dentro. Bom, se os Zubeldia estão dando para vocês essa liberdade, né, de vocês ficarem se mexendo, mas ontem vocês não se mexeram, ficaram muito estáticos, muito parados ontem, né? Foi por isso que a gente não teve muita coisa, né? Muita coisa. Então, vamos ver o que vai acontecer e espero que esse movimento que você está falando aí, Lucas, dê certo, né? Eu perguntei ao Zubeldia sobre a utilização do Luciano pelo meio e se a camisa 10 não poderia ajudar saindo do banco, se o camisa 10 não poderia ajudar saindo do banco de reserva em algumas partidas. O Gabriel Sai perguntou na arquibancada tricolor, né? Fez a pergunta. Não sei se dá para me repercutir aqui para vocês. Deixa eu ver se dá para a gente repercutir aqui para vocês a pergunta dele, né? Eu nem ouvi, né, gente? Que eu não assisto entrevista, cara. Eu não assisto entrevista. Não assisto entrevista, não assisto. É de mim mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui, sobre o Diego Gonçalves, colocado tricolor. O Luciano hoje começa como esse meia centralizado, o Lucas Moura joga pela direita, cai pela esquerda, depois varia bastante nas pontas. Isso é uma tendência do seu time, o Luciano jogar centralizado nessa equipe. E hoje eu queria um pouco da sua análise do desempenho dele, como você avalia a atuação do camisa 10 e se essa insistência em alguns momentos ele não poderia ser um cara importante saindo do banco, como uma variação para o São Paulo, visto que o Lucas Moura pelo meio também sabe da qualidade que ele tem. Ao passo sobre a solidez defensiva do São Paulo hoje, que é um São Paulo que, claro, não teve tanto perigo, mas quando teve o Arboleda e o Alan que conseguem afastar, conseguem ser uma zaga bastante firme defensivamente. A sua análise também dessa atuação da zaga do São Paulo, Rafael. Boa noite. Eu parto do princípio que um time forte ele tem que ser muito forte defensivamente. Um time que toma poucos gols ele vai estar muito próximo de estar ganhando jogos e sou um privilegiado de poder trabalhar com tantos profissionais qualificados e grandes zagueiros que nos ajudam hoje, o Alan e o Arboleda, junto com a linha de 4, o Rafinha, o Wellington também fizeram um grande jogo junto com os nossos volantes defensivamente, eles nos passam muita segurança e isso é muito importante. O trabalho também do Zubeldia, que está dia a dia puxando a gente de informação, abastecendo, treinando bastante. E aí eu vejo que a gente vem crescendo muito na parte de defensiva, na parte de construção de saída de bola, e eu acho que isso vai ser muito importante para o nosso crescimento até o final da temporada. Yo creo que es importante cada partido detectar dónde pueden estar los espacios. Ahí tenemos algunos jugadores para jugar atrás de la línea del centroatacante. Como dijo
usted, Lucas por derecha, Lucas centralizado, Lucas por izquierda, ahora Rato pierna invertida. Então, gente, ele fala da liberdade que os dois têm, do Luciano e do Lucas, tá? Até o pessoal da arquibancada citou, né? Se o Luciano vindo do banco seria melhor, né? Para ter mais variações táticas, enfim. Mas ele acha que o Luciano tem que ser mantido pela questão dele fazer esse movimento por dentro, hora por fora, o Lucas vem por dentro. E o Lucas até falou também que estão bem entrosados em relação a isso, né? Então, vamos lá, torcer que eles continuem fazendo esse trabalho legal e que possa render frutos e possa criar mais também para o São Paulo, né? Possa criar mais para o São Paulo. Galera, gostou do vídeo de hoje? Deixa aí nos comentários aí o que você achou. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Juntos pelo São Paulo. Domingo é Allianz Parque, é Palmeiras. A próxima quinta-feira, jogo da volta com o Nacional.